para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Fico muito feliz com a presença de todos os irmãos. Fico feliz, Davi. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Não foi combinado, mas valeu. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo, assim como também a neta da nossa irmã. Me ajudem? Marlena, né? Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Irmã Adriana, por gentileza, recepcione-os com um abraço em nome da nossa igreja, dizendo o quanto eles são muito bem-vindos em nosso meio, uma grande alegria. Fico muito feliz em ver os irmãos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom estar aqui, é muito bom sentir o que cantamos, muito melhor viver o que nós cantamos. O que Josué disse aqui é algo que realmente deve ser fruto do nosso conviver diário. E o que nós viemos fazer aqui é expressar aquilo que nós já estamos vivendo, quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está por perto. Uma intimidade com Deus. Uma intimidade que nos leva a romper com julgos, a romper com fardos. Uma intimidade que nos traz leveza. Eu quero convidar os irmãos, os nossos queridos amigos, a abrirem textos sagrados de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 27 a 30, onde Jesus apresenta aos seus discípulos o fardo e o jugo dele. E assim, versículo 27, Jesus declara: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o nosso bondoso Deus, nessa noite, possa fazer com que essa palavra penetre profundamente em nossos corações, a ponto de nós sairmos daqui dizendo: eu não preciso mais de certos fardos que Jesus Cristo não me trouxe, não me ofereceu. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados, nós falamos na semana passada sobre o jugo de Jesus. No jugo de Jesus, nós falamos um pouco sobre por que Jesus havia dito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós sabemos que esta palavra, jugo, logo no início, nós vamos ver em alguns slides, representava justamente isso que vocês viram. Primeiramente, é uma linguagem figurada, emprestada de uma escravidão ou de um aparelho que se coloca sobre junta de bois para o arado. Depois nós vimos que esse jugo também é aplicado a pessoas, como no caso de serviçais, escravos, eles tinham como obrigação de utilizar o jugo para trabalhos forçados, etc. Depois nós vimos que existia o jugo da potência da autoridade governamental, Roma, que determinava as regras, a maneira como que as pessoas viviam oprimidas ali em Israel por conta desse poderio tirano. Depois vimos também que na época de Jesus, quando se falava sobre jugo, falava-se também sobre um jugo religioso. Vimos que existia o jugo religioso dos saduceus, vimos também que existia o jugo religioso dos fariseus, e também vimos que além desses jugos, existia outros jugos, tinha dos zelotes, tinha de outros libertários naquela época, tinha muitas leis. Quando nós falamos sobre esse tipo de jugo, Jesus está falando do jugo como autoridade religiosa. Esse jugo que estava ligado ao contexto em que Jesus estava vivendo naquela época. Era político, era religioso. É tanto que a lei tinha 613 mandamentos, mas os religiosos daquela época, por conta
das suas interpretações, criaram mais 400 mandamentos, além dos 613 mandamentos que já haviam. E isso trazia uma série de interpretações em relação a como as pessoas deviam se relacionar com Deus, que ficavam cada vez mais confusas, virava um partido, um segmento religioso. E o resultado de tudo isso é que esses julgos religiosos, que os rabinos passavam para os seus súditos, que passavam para a população em geral, não estava resolvendo um dos problemas mais sérios que existiam naquela época, que não era o problema político, era o problema espiritual. O homem ainda estava afastado de Deus. O Israel ainda continuava como expressão de seu cativeiro, como um povo que ainda não tinha restabelecido a aliança com Deus. Os julgos que se criaram naquela época não eram nem julgos placebos. Na verdade, eram julgos que não funcionavam de fato e de verdade. Jesus chegou a reprimir tanto os saduceus, como também chegou a reprimir os fariseus. No livro que leva ao capítulo 23 de Mateus, escreve como Jesus confronta os fariseus por conta dos seus julgos. Jesus também disse que o fardo dele é leve. Então nós falamos um pouco sobre tudo isso na semana passada e aprendemos também que não há ninguém nessa vida que não viva sem um jugo. Você tem um jugo, você pode chamar isso de responsabilidade, meta, missão, cruz, sofrimento, mas não há um ser humano que não esteja carregando um jugo, que não tenha uma responsabilidade, que não tenha alguma coisa em sua vida que se transforma uma meta, ou se transforma num conflito, ou não se transforma numa experiência de vida dolorosa, difícil de suportar. Não há quem viva que não tenha dor. A dor em si é um jugo. Não há quem viva que não passe por decepções. A decepção em si é um jugo. Jugo também é estar afastado da presença de Deus. E um dos maiores julgos que também o texto conta pelo seu contexto é que quando Jesus ele vê toda aquela realidade, aquela quantidade de julgos tentando dirigir através de ensinos, de sabedorias, de práticas religiosas e de filosofias que existiam naquela época, o objetivo principal era fazer com que o homem tivesse uma vida mais leve. Mas não era isso que Jesus encontrou naquele momento. Jesus encontrou pessoas enfermas, Jesus encontrou pessoas que se odiavam. Um dos piores julgos que podemos, infelizmente, enfrentar é aquele julgo que a gente carrega na alma, ódio, ressentimento, dores. Jesus encontra grupos de pessoas sedentas por justiça, mas não por uma justiça divina, mas por uma justiça a fio da espada. E Jesus começa a suavizar o jugo daquelas pessoas, trazendo um novo jugo, dizendo: bem-aventurados vocês que são pacificadores, porque vocês serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados. Jesus começa a reconfigurar. Olha, na lei diz, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus começa a modificar a realidade daqueles dias, porque era um jugo do ressentimento, do ódio, da opressão, de angústia, sentimento de miséria, sentimento de derrota, de despertencimento. E uma das piores coisas, opressões malignas espirituais. Multidões de pessoas estavam sobrecarregadas espiritualmente por demônios, por enfermidades postas por demônios, por enfermidades que os matavam, os tiravam a fé e o relacionamento com Deus. Mostrando de fato que a configuração, a realidade do quadro que estava montado e mostrado para aquela época era, de fato, que o estado que o ser humano se encontrava é um dos mais deploráveis. E espiritualmente, tudo aquilo que eles estavam crendo naquela época não estavam conseguindo resolver a situação. E quando nós falamos de jugo, nós vamos vendo Jesus assim. Jesus, nesse texto, ele diz a partir do versículo 27, sobre uma oração em que Jesus Cristo começa a denunciar as cidades impenitentes. Cidades impenitentes foram aquelas que não quiseram crer em Jesus. Jesus passou pelo menos uma boa parte do seu ministério em Cafarnaum e nas outras cidades adjacentes, fazendo muitos sinais, muitos milagres,
muitas maravilhas que não foram apontadas aqui no texto. E nem por isso as pessoas acreditaram nele. Existe sim esse jugo da resistência humana, do homem virar voluntariamente as costas para Deus. Mas Jesus, ele, na sua oração, sente-se confortável, confortado, porque ele faz menção dos seus discípulos e daqueles que já tinham recebido o seu novo jugo e o seu novo fardo. E ele diz: olha, Pai, eu te dou graças porque eu te conheço e o Senhor me conhece. E o Senhor me dá autoridade para transferir aquilo que eu recebo do Senhor. E depois ele começa a dizer mais uma vez: vocês que estão cansados, vocês que estão sem esperanças, vocês que acham que tudo está perdido, venham a mim. Vocês vão ter um fardo leve e um jugo suave. Este convite continua para nós hoje. Essa semana eu estava orando, e nas minhas orações, alguns momentos particulares, eu fico falando: Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, me ajude. Senhor, entre com providências sobre isso. Senhor, abençoe determinada pessoa. E houve um momento de silêncio na minha oração. E geralmente eu dou um momento de silêncio na minha oração. Porque eu entendo que se eu der um momento de silêncio na minha oração, eu posso ouvir também a direção de Deus para a minha oração naquele momento. E naquele momento em que eu estava dando tempo, naquele momento de silêncio, me veio uma pergunta. E eu entendi que essa pergunta poderia ser uma sugestão do Espírito Santo. E eu gravei essa pergunta e coloquei essa pergunta assim: o que você faria se você pudesse voltar no tempo? Eu fiquei assim, imaginando como isso. Eu estou pedindo para que o Senhor faça. Está aí, é isso mesmo, Alexandre. Se você pudesse fazer, o que você faria agora e o que você faria se você pudesse voltar ao tempo? E ficou essa pergunta. Eu fiquei imaginando, fiquei pensando. E é uma pergunta que me chama muita atenção até hoje. O que você faria se você pudesse voltar no tempo? Você já parou para pensar? Eu não sei até onde vai a sua imaginação. Não sei se a sua imaginação levaria você a querer conhecer o início da humanidade, se a sua imaginação levaria você a conhecer os maiores, os mais grandes sábios que passaram pela Terra. Eu não sei qual seria a sua imaginação. Mas a minha imaginação naquela época, naquele momento de oração que eu tive esta semana, foi justamente pensar em alguns fatores. Primeiramente, se Deus me desse a oportunidade de voltar ao passado, eu entendo que eu procuraria melhorar nas minhas escolhas. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu procuraria trazer um resultado melhor para o meu presente agora, melhorando, remodelando, reinterpretando e tomando novas decisões, novas escolhas. Se você pudesse voltar atrás, eu não sei se esse era também a sua decisão. Fazemos escolhas que muitas vezes nos trazem jugos. Nós escolhemos os fardos sem percebermos a dimensão que aquele fardo, que aquele jugo pode acarretar sobre os meus ombros. E isto, muitas vezes, nós, se tivéssemos esse poder, se tivéssemos essa condição, talvez eu responderia em oração a Deus. Deus, se eu pudesse, existem certas coisas no meu passado que eu gostaria, se eu pudesse, mudar um pouco para que o resultado fosse melhor. Outro ponto que muitas vezes me chamou a atenção ali foi: eu deveria ter curtido melhor a minha infância. E olha que eu fui um garoto que brincava muito na rua. Só que eu deveria ter aproveitado um pouco mais a minha infância. Aliás, a infância, ela sempre vai ficar guardada e contida em nosso coração. Mas os traumas da infância, eles nunca saem. Esquecemos de alguns momentos bons da nossa infância. Você lembra quando você sorria, seus olhos brilhavam, sorria de orelha a orelha, você brincando com massinha de barro, você brincando na chuva, jogando bola, brincando de carrinho de rolemã, fazendo alguma coisa, de infância, de criança. Não era tudo muito mais feliz? Era muito mais feliz. Mas também, na vida de infância, existe também os seus fardos. Muitos fardos nós chamamos de traumas. Chamamos de momentos e situações que muitas vezes
deveriam ser apagados de nossas vidas, se tivéssemos o poder de deletar isso, só para que nós não pudéssemos absorver os resultados que isso traz para a vida emocional e espiritual e que depois eu iria reproduzir na minha vida adulta. Porque existe fardos. No momento que eu estou falando aqui com você, existem muitas crianças sofrendo o fardo da violência, sofrendo o jugo de pais opressores, sofrendo um jugo de um lar disfuncional, de transferências de afetos, porque não tem referência paterna e materna segura que possa dar norte a esta criança, para que essa criança possa ter um futuro. Há muitos lares com muitos traumas. Eu, com toda certeza, se eu pudesse voltar ao passado, eu tentaria viver o melhor da minha infância. Se eu pudesse voltar ao passado também, eu faria outra coisa. Eu evitaria escolhas que pudessem me levar a situações difíceis. Existem momentos agora na nossa vida que estamos colhendo frutos daquilo que nós plantamos, quer conscientes ou não. Às vezes nós não percebemos, às vezes dizemos que o mundo, o espaço está conspirando contra mim, achamos que as pessoas não gostam de nós, achamos que nós não damos certo para determinados relacionamentos, achamos muitas vezes que somos inadequados para estar assumindo determinada posição ou conquistar determinadas coisas. Carregamos uma culpa tremenda em nosso coração, porque muitas vezes, lá atrás, tomamos uma decisão que hoje o preço a ser pago está sendo muito alto. Está sendo muito alto consertar a vida. Lendo, certa vez, um autor de um livro, que se eu lembrar o nome eu ainda cito, o título desse livro era Como Dar a Volta por Cima, de John Maxwell. Ele faz uma comparação analógica sobre a nossa vida como a vida de um grande navio, um navio que carrega um navio gigante, pronto. Nossa vida não é como um pequeno barco, uma lancha, segundo ele diz. Nossa vida é semelhante a um navio cargueiro. Por quê? Um barco, a lancha, ela consegue dar até um zerinho sobre a água. Um jet ski. Você consegue fazer uma manobra muito rápida, desviar das pedras, de certas ondas, de pessoas, de outros barcos. Mas um navio cargueiro não. No mínimo, um navio cargueiro precisará de 10 quilômetros para dar uma volta completa, para fazer uma manobra. No mínimo 10 quilômetros. Assim é a vida. Muitas vezes, determinadas decisões que nós tomamos acabam nos levar a contrair determinados jugos que vai levar pelo menos uma boa parte de nossa vida para consertar. Para consertar o preço de uma boa parte de uma vida para consertar sobre algo que fizemos em 5 minutos. Sobre uma palavra que não foi dita quando deveria ser dita. Sobre o momento de se calar quando eu deveria falar ou não falar, ou ficar quieto enquanto não deveria ter falado. Então, quando nós olhamos para isso, eu vejo que se eu pudesse voltar atrás, muitas das coisas que eu disse na minha vida, eu suprimiria. Eu não pensaria 2 vezes. Hoje nós podemos contar com a experiência. Hoje nós podemos contar que a vida, em determinados momentos, nos tornou calejados. Ou nos tornou calejados e fortes, nos tornou sábios, ou nos tornou mais tolos. Nos tornou mais imbecis, mais cínicos. Porque não tem coisa pior do que carregar em sua vida o fardo do cinismo. De eu rir enquanto tudo está errado. De eu achar que está bem quando não está bem. E Jesus conhece profundamente os nossos corações, assim como ele via o coração dos discípulos e das pessoas que se encontravam ali. Sabia que aqueles corações existiam diversos tipos de fardo. E eu acredito que se no sermão de Jesus perguntasse para aquelas pessoas, se você pudesse voltar ao passado, o que você mudaria, o que você faria?
Com toda certeza, muitas pessoas teriam suas próprias soluções a partir do peso que está lhe custando pagar determinados preços que estão se pagando hoje. Alguém já disse, se arrependimento matasse, mas não mata. Porque todo mundo, senão todo mundo já estaria morto. Peso de um arrependimento. Se nós pudéssemos voltar atrás, a pergunta que eu diria para você hoje, o que você faria? Você repararia o seu erro? Você se tornaria uma pessoa melhor? Você trabalharia para melhorar o seu relacionamento, para que hoje você fosse uma pessoa que não tivesse problemas de relacionamento? Você seria um filho melhor para que você pudesse no futuro ser um pai melhor? Você procuraria ser uma pessoa mais comedida e não saísse louco no vento? Essa é uma pergunta. Porque hoje, quando eu vejo Jesus falando esse texto, Jesus estava dizendo, em outras palavras, olha, tudo que vocês aprenderam aqui até hoje só tem trazido mais sobrecarga, mais peso, mais sofrimento. Combinar a sua fé com o seu jeito de interpretar a vida está te custando um peso muito mais do que você pode suportar. Você combinar o seu conjunto de crenças a respeito de Deus com um ódio que você retroalimenta com as mágoas que você germina no campo das suas emoções, com as interpretações que você tem da sua experiência de vida, não está coadunando, porque o Evangelho é vida. A lei de Deus nos aponta para a vida. E é isso que estava acontecendo nesse texto. As pessoas sabiam como entrar num templo, as pessoas sabiam como orar, as pessoas sabiam como ler a palavra, as pessoas sabiam como se comportar no culto, mas as suas vidas estavam como um nó de novelo. Estava uma bagunça. Voltavam para suas casas como se estivesse voltando para os seus campos de misérias. Misérias emocionais, misérias espirituais, como se a vida estivesse dentro de 4 paredes. E Jesus oferece um jugo fora das 4 paredes, dizendo, olha, você pode ter uma vida leve. Eu posso ensinar você a ser mais leve na tratativa da vida para com a vida. Eu posso ensinar você a ser mais leve nas suas interações que você tem com o seu sofrimento. Eu posso ensinar você a sentir mais suave, menos pesado, quando se trata das coisas que você está enfrentando na vida. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E essa palavra continua sendo válida para nós hoje, mais viva e mais válida quanto à luz do dia. Jesus tem, meu amado, um fardo leve, um jugo suave. Então não viva como se isso não existisse. Não viva como se o que Jesus acabou de dizer agora fosse para outras pessoas, mas isso não tem nada a ver com o problema que eu estou enfrentando, com as dificuldades que eu estou passando, com a minha frieza espiritual, com os problemas que eu estou enfrentando. Não, sim, ele tem a ver com a situação atual da sua vida. Porque muitos de nós estamos carregando mochilas na vida. Quando eu li aquele livro do John, acho que foi John Bunyan, que falava sobre o peregrino, que o peregrino andava com uma mochila nas costas e fazia sua trajetória. Aquilo era uma perfeita analogia daquilo que quer dizer que todos nós carregamos algumas bagagens. Jesus nitidamente mostrou para nós, se ele pudesse abrir os nossos olhos e víssemos as bagagens que estão sobre os nossos ombros, as preocupações, as causas das nossas crises de ansiedade, as tempestividades que ocorrem dentro de nós, o sentimento que nos faz sentir perdidos, nós ficaríamos assustados, assim como ficamos assustados quando nós confrontamos com os nossos jugos em formas de pesadelos durante a noite. Jesus sabe do teu jugo. Jesus sabe da tua luta. Jesus sabe do seu dilema.
Jesus sabe do seu medo. Jesus sabe dos seus transtornos. Ele sabe exatamente, desde o dia que você nasceu, de todas as cargas que você vem trazendo para a sua vida, reprimindo, lutando. E ele diz hoje para você: eu tenho um fardo leve. Eu tenho um jugo suave. Você pode deixar aqui todo o seu peso, suas mochilas, mochila de angústia, essa mochila pesada, essa ausência de significado, essa culpa, esse sentimento de tristeza, essa mochila que você carrega como de um luto em sua vida, você pode deixar aqui. E eu tenho algo novo para você. Você nem vai sentir o peso em relação àquilo que você carregava já dentro do seu coração, seja mágoa, seja medo, seja pequenez de você mesmo em relação à vida, ou em relação a você mesmo. Jesus tem para você um jugo suave e um fardo leve. Então é para você. É para você porque eu posso imaginar exatamente isso. Eu me lembro uma vez que um colega me procura dizendo, no gabinete pastoral, no meu outro ministério, dizendo: pastor, tudo aquilo que eu imaginava um dia aconteceu. E eu me arrependo muito. Porque eu encontrei com um amigo da infância. E o amigo da infância, ele confirmou justamente que a decisão que eu tinha tomado redundou em tudo aquilo que eu mais temia. Ele viveu praticamente 30 anos carregando dentro de si uma grande dúvida que lhe atormentava a sua vida, um grande medo que lhe atormentava, que lhe assombrava em todo o tempo, até que um dia se constatou, e ele disse de uma maneira muito clara para mim: eu estou muito arrependido, mas o arrependimento não vai te colocar num portal que te lançará para o passado. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é exatamente isso. Será que se você voltar ao passado, o que você mudaria? E se você mudasse, seu fardo ficava mais leve? Você tem certeza que o seu fardo ficaria mais, seu jugo ficaria suave? Porque Jesus Cristo nos orienta da seguinte forma: que o fardo dele é leve. É o fardo dele, o jugo dele que é suave. Meus irmãos, infelizmente, nós vivemos em momentos em que fardos e jugos vão surgir em nossas vidas. Hoje, após a escola bíblica dominical, tive que levar minha esposa no hospital. Surgiu um jugo meio fantasmagórico, assim, do nada. Claro que nada surge do nada. Foi fazer um exame nas suas vistas, porque a sua pressão estava alta, e com isso começou a dar sinais nos olhos, começou a estourar as veias dos olhos, começou os olhos a ficar com marcas de sangue. Nós ficamos preocupados. Meus irmãos, jugos, fardos, vêm de diversas maneiras. Eu não sei, você que é jovem, o seu fardo é a angústia de provar alguma coisa, de ser alguém, o jugo de encontrar alguém que te dê um significado, um desespero para casar, um desespero para encontrar uma pessoa amada. Eu não sei. Eu não sei se o seu jugo hoje é esconder aquele segredo que te magoa, que te maltrata. Eu não sei qual é o seu jugo. Mas, infelizmente, nós um dia vamos enfrentar muitos outros jugos. Tem o jugo do peso da enfermidade, tem o jugo do peso da idade. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu falei assim: acabou minha vida, e agora? Eu fiquei naquela crise dos 50, eu falei: e agora? Eu não sou nem 100 e não sou nem mais 25. Eu estou no meio, e eu não sei para onde vou, não sei o que eu faço. Eu comecei a fazer as contas da minha vida. Sinceramente, eu fui fazer contas, quanto tempo eu tinha de saúde, quanto tempo eu teria de vida, quanto tempo eu teria para desenvolver os meus projetos pessoais. Aquilo devia ser transformado num jugo para mim. Até que eu voltei para Jesus e vi Jesus dizendo: olha, você nem precisa se preocupar com isso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida em si tem o seu jugo. Tem o jugo do medo, tem o jugo dos problemas conjugais, tem o jugo dos estresses constantes do trabalho, tem o jugo da ansiedade, tem o jugo da depressão, tem o jugo dos encontros e desencontros, e ainda mais, tem um jugo de uma vida
espiritual desertificada. Quando falta oração, quando falta comunhão, quando falta a presença do próprio Deus, que te dirige, quando falta sabedoria para tomar as decisões na vida. É sim, meus queridos, temos julgos. Às vezes nós nos tornamos fardos pesados para a vida do outro. Existe jugo que é um verdadeiro contrapeso. Quando alguém está triste, alguém está alegre, alguém fica triste simplesmente para boicotar a alegria do outro. Trazendo cargas, trazendo situações, trazendo conflitos, trazendo ausência. Nós, seres humanos, somos complicados. Meu Deus, como somos complicados. Quando tudo está muito bem, a gente vai lá e taca o dedo no bolo, apaga a vela, chupa o gato, derruba as coisas e pergunta, meu Deus, por que isso tudo aconteceu? Quem foi que fez isso? Nós ficamos imaginando. Nós somos assim, confusos, porque muitas vezes o jugo que nós estamos carregando faz a gente andar cambaleando, tropeçando em todas as coisas, tropeça em palavra, tropeça em atitude, troca os pés pela mão, porque somos precipitados, julgamos precipitadamente e achamos que não somos dignos de aprender, porque já sabemos todas as coisas. Isso são julgos, meus queridos. Uma vida, muitas vezes, nossa vida é assim, Jesus viu. Sem contar o jugo religioso. Uma das coisas que mata alguém é quando a religião começa a dominar, a religião começa a trazer peso para o seu relacionamento com o seu próximo. Toda religião que começa a colocar peso contra o seu próximo não é a religião de Jesus. A religião de Jesus ajuda a tirar o fardo, não joga mais fardo, não aponta o dedo, não acusa, orienta. Pode até dizer que aquilo está errado, pode confrontar o pecado, mas não mata o pecador. Então eu olho para esse texto e eu vejo Jesus carinhosamente convidando a gente. E como é que Jesus faz isso? Primeiramente, Jesus, quando ele fala de jugo, ele está querendo dizer algumas expressões que eu quero contar aqui para você. Jesus está querendo dizer que a vida cristã, embora tendo algumas facetas, algumas dimensões, assim, um tanto quanto difíceis, mas ainda é um caminho suave. É um caminho suave. Fardo leve tem a ver com isso. Tem a ver com suavidade. Tem a ver com delicadeza. Tem a ver com graciosidade. Uma pessoa graciosa. Uma pessoa sensível. Tem a ver com a sintonia que Jesus Cristo teve com a dor do outro. Quando eu olho para uma vida cristã, o jugo de Jesus é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, para um pouquinho aí. Sua vida não precisa ser embrutecida e aos trancos e barrancos, não. Sua vida não precisa ser forçada, sua felicidade não precisa ser forçada. Isso acontece de modo suave. Você não precisa se entregar aos seus vícios para se sentir feliz. Você não precisa se esconder no braço daquela pessoa para se achar. Você tem identidade. E viver é suave. Viver a proposta de vida de Jesus não é uma vida que lhes causa um estresse pós-traumático. Porque todo o trauma que tivemos e que bem merecíamos ter, Jesus recebeu na cruz. Então, até os nossos traumas, em Cristo Jesus, Jesus ajuda a carregar e transforma eles em fardos suaves e em jugos mais leves. Quando nós olhamos para a suavidade, nós observamos para a serenidade. Nessa angústia da precipitação, acredito que muitas pessoas não têm o prazer nem sequer de contemplar um pôr do sol, a beleza do nascer da manhã. Recentemente, temos alguns irmãos aqui em nossa igreja que têm alegria de colocar o nascer do sol quando acorda de manhã para ir ao trabalho, compartilha com a igreja. Eu, particularmente, quando eu vejo isso, encanta, porque a vida está acontecendo. A vida, existe vida após a angústia. Além desta angústia de querer ser feliz, além desta angústia de querer ser alguma coisa, além desta angústia de querer cumprir tudo que está no papel nos meus projetos, além de toda esta angústia, existe vida. E não olhar para a beleza da vida. Não olhar para a beleza de quem está ao seu lado.
Não olhar para a beleza de quem você ama, isso se transforma num jugo terrível. Não amar é um jugo terrível. Não perceber a quem se ama é um jugo terrível. Então, é disso que Jesus está falando. Jugo tem a ver com liberdade. O jugo de Roma era opressão. O jugo da religião da época de Jesus era grilhões. Mas o jugo de Jesus é liberdade. E a liberdade por alguns motivos. O primeiro motivo é porque Jesus ele disse que o fardo dele é suave, porque ele nos faz literalmente uma grande promessa. Jesus prometeu. No jugo dos rabinos não havia promessa. O rabino tinha o seu jugo, ele escolhia um discípulo para jogar o jugo sobre as costas do discípulo, fazia as interpretações da lei para o discípulo e dizia: tente se virar aí, tente ser o melhor, tente viver, tente aprender. Jesus ele fez diferente. Se você pegar o meu jugo, você vai ver que ele é suave e ele é bem mais leve. Então, o exemplo de Jesus é muito mais leve perdoar do que guardar rancor. O peso do rancor não se compara à leveza do perdão. O jugo de Jesus é um jugo que ele nos ensinou a amar e perdoar. Quem ama e perdoa é livre. Quem ressente não é livre. É escravo de quem ofendeu. E é escravo a vida toda. É escravo até a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Porque passa esse ódio para as outras famílias. Uma vez eu estava falando com o irmão Geraldino, há muito tempo atrás, eu e o irmão Geraldino, falo algumas coisas meio diferenciadas, assim, no nosso particular. A gente bate um papo. E aí a gente estava falando dos McCoys e aquelas duas famílias nos Estados Unidos. Gente, aquela briga começou em meados de praticamente 1900 e bolinha, ou 1800 e alguma coisa. 1800 e alguma coisa, começou uma briga ali entre a família, só foi terminar em torno de 2005. Para imaginar o peso da angústia. Isso porque eles fizeram um tratado de paz. Um tratado de paz, acho que envolveu o parlamento, porque isso virou uma história nos Estados Unidos. E teve que envolver político, teve que envolver um tratado, teve que fazer uma solenidade para que fossem os familiares dos ancestrais mais recentes, que não tinha nada a ver, mas que foram carregando essa herança, esse peso da vingança, do ódio, da injustiça, e foi carregando. Isso foi agora, na década de 2000, que eles resolveram algo, e isso foi porque o próprio Estado provocou, porque não aguentava, porque essa raiva, essa ira, de geração em geração, essa maldição que estava passando de família para família, tinha que acabar. E alguém teve coragem de mandar fazer um tratado e tentou resolver isso. Eu quero dizer para você, a leveza do perdão é muito maior do que o peso da angústia, da tristeza, da mágoa e da ausência de perdão. Quando nós olhamos para isso, o exemplo de Jesus, nós vamos ver que o buscar justiça segundo Jesus é mais leve do que buscar justiça segundo a minha justiça, nas minhas próprias mãos. Jesus ele disse: bem-aventurados vós que têm fome e sede de justiça, vocês serão fartos. Então o jugo de Jesus, ele é um jugo mais leve. Jesus Cristo ensinou que nós devemos ser compassivos e ajudar o próximo, porque a verdadeira religião de Jesus é aquela que para socorrer aqueles que estão caídos no caminho. E é diferente daquelas outras que não mostram e não vê a necessidade do outro. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro que esse fardo leve, esse jugo suave, sempre foi ensinado pelos apóstolos.
Foi ensinado em quase todas as cartas do Novo Testamento. Esse jugo de Jesus, esse fardo de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo orientando a igreja dizendo: não andais ansiosos em coisa alguma, antes, em tudo, sejam vossas orações e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Olha, mente e coração, razão e emoção, seguras, protegida. Já pensou? Meu amado, você já imaginou nada te abalar na tua emoção, nada te abalar nas tuas convicções? Porque quando você pega e recebe e está andando no seu trabalho com o fardo de Jesus, com o jugo de Jesus, quando você está relacionando, seja com quem for, a partir da sua casa, baseado no fardo de Jesus, você está na leveza, você está experimentando graça, você está experimentando a vida abundante que Jesus mesmo disse, porque eu vim para que tenha vida e vida em abundante. Então seja leve em suas palavras. Há pessoas que estão debaixo do jugo de Jesus dizendo: está ruim isso, está ruim aquilo, isso não dá certo, isso não presta. Há uma negatividade, uma contrariedade de fé, uma negatividade, ou, em outras palavras, uma incredulidade de pensamentos e palavras que não enaltece a Deus. Porque se eu estou vivendo com um jugo suave, quando você, por exemplo, compra um sapato muito confortável, uma roupa muito confortável mesmo, qual é a primeira coisa que você fala? Você vai ter a alegria de dizer para as pessoas: olha, eu estou com uma calça muito confortável, eu estou andando com tênis há muito tempo, desde o primeiro dia, nunca machucou meu pé, ele é super confortável. Não é isso que nós falamos? Quando nós aprovamos alguma coisa, gostamos de alguma coisa, estou frequentando aquela igreja, tal, está uma bênção lá, a comunhão é fardo leve, jugo suave, a mensagem está uma bênção, os louvores estão uma bênção, eu saio edificado. Não é assim que acontece? Jugo leve, fardo suave. E se você tem recebido esse jugo leve, fardo suave, comece a proclamar isso na sua vida. Fale coisas de jugo leve. Fale coisas de fardo suave. Bendize a sua boca, com a sua boca, a sua casa, a sua família, a sua vida. Porque Jesus colocou sobre a sua vida esta canção de você dizer: sim, eu tenho um fardo leve e um jugo suave. Pela misericórdia e pela graça de Deus. Então você é convidado a observar isso. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Colossenses 3, 12 e 14 diz assim: olha, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você vai para os Salmos 23, versículo de 1 a 3, o que ele está dizendo lá? Vamos repetir comigo? Você até sabe, né? Como é que é? O Senhor é o quê? O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz, guia. Jesus prometeu isso, fardo leve. Jesus nos ensinou a nos conduzir por um caminho do amor, por um caminho da restauração, por um caminho do perdão, por um caminho de um encontro com Deus. Jesus está nos levando de encontro com Deus. Eu acredito que a estrada que nos guia pode ter alguns momentos difíceis, mas ela vai se descortinando a cada dia que estamos mais próximos de Deus. Essa estrada, cada dia mais ela fica mais cheia de luz. E é isso que eu olho. É dessa forma que Jesus Cristo nos leva
a experimentar. Salmo 55, versículo 22, o próprio salmista lá na frente diz: olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse é um convite. Literalmente, o que Jesus Cristo está fazendo hoje aqui, nesses 2 domingos, é um convite para um novo estilo de vida. Não é um convite para que a sua fé que você tem em Cristo Jesus não seja capaz de tornar uma semana mais leve. Ao contrário, a sua fé em Jesus é capaz de tornar o jugo dessa semana mais leve. É capaz de tornar o jugo dessa enfermidade, porque com Jesus na minha vida, eu atravessando por esse período de enfermidade, Jesus tornará esse fardo mais leve. Eu com Jesus, com toda certeza, eu sou maioria. Jesus me sustentando, Jesus me apoiando, como está ali naquela foto, daqui a pouco vamos colocar ali. Jesus comigo, passo a passo, dia após dia. Todos os dias, Ele prometeu que estaria conosco. E se Ele está conosco, meu coração não pode estar pesado. Eu tenho que rejeitar a possibilidade de um coração pesado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo medo. Se Jesus está comigo carregando esse fardo todos os dias, eu vou carregar esse fardo da minha enfermidade com esperança e com fé. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe me conduzir. Ele é o meu médico do médico. Ele vai criar em mim uma nova sabedoria para lidar com essa situação. Se esse fardo de Jesus está comigo, na minha fase de adolescência, para que eu pensar em fazer automutilação, esconder o meu corpo para que meus pais não descubram, ficar angustiado com problemas emocionais, guardar segredos que somente me fazem mal? Não, Jesus está comigo. O fardo dele é leve. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele está conosco. E Ele não vai permitir que venha uma provação maior do que você não possa suportar, porque junto com esta tentação, junto com esta luta, junto com esta enfermidade, junto com qualquer coisa que vem para nos massacrar, Ele abre uma porta de escape. Porque Ele vem ao nosso favor. Se Ele disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, só resta a nós dizer: Senhor, então dá para mim. Eu creio. Então, meu amado, renove a sua fé. Renove a sua esperança. Viva mais leve. Nada dessa preocupação. Lembre que o fardo leve, o jugo de Jesus disse: olha, para que você andar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Para que tanta ansiedade? Para que tanta preocupação? Nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios dos vales. Olha, você vale muito mais do que muitos passarinhos. Não ficar perguntando, a sua preocupação não vai acrescentar 10 centímetros à tua altura e nem vai aumentar 1 minuto a mais de sua vida. Ao contrário, a sua preocupação, a sua angústia, a sua ansiedade só pode reduzir sua qualidade de vida e tornar você numa experiência de relacionamento com Deus muito mais complicada. Mas faça isso, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Existe um jugo. O jugo do venha ao teu reino. Um jugo do seja feita a sua vontade. Um jugo de um Pai nosso, de um Deus Abba Pai que cuida dos seus filhos. Você pode ter uma vida melhor. A vida cristã é uma vida mais temperada. É uma vida mais leve. Então torne leve seu relacionamento conjugal. Torne leve seu relacionamento na sua empresa. Torne leve esse jugo para as suas preocupações. Torne mais leve as suas preocupações. Torne mais leve as suas queixas. Torne mais leve as interpretações que você está tendo da vida das pessoas. Comece a ter essa interpretação a partir de Jesus. E as interações a partir de Jesus. E você vai perceber que, embora muitas coisas em nossas vidas sejam extremamente difíceis, ainda assim, com Jesus, seremos capazes de suportarmos o peso e atravessarmos por aquele que disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E esse Jesus, com seu fardo, com seu jugo, abençoe as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer ao nosso Deus.
Se a equipe de louvor tiver... Não, deixa, não precisa, tranquilo. Quero convidar você a fechar os seus olhos e, nesse momento, falar com Deus sobre o seu jugo. Apresente seu jugo para Ele. Ele diz, se você veio aqui hoje, e já é o segundo domingo que estamos falando sobre o jugo de Jesus, você sabe o que pesa na tua vida, na tua consciência, você sabe o tamanho das coisas que estão nas áreas da sua vida que te incomodam. Incomodam orar, incomodam ser uma pessoa melhor, incomodam ter palavras leves, um olhar mais leve da vida, uma percepção de que existe alguém que está no controle, que está me dirigindo, está me cuidando. Infelizmente, voltar ao passado para mudar alguma coisa você não pode, mas você pode mudar o seu presente agora. Você pode mudar o seu presente agora, deixando todo o seu fardo sujo, pesado, as suas mochilas, tudo aquilo que te formatou negativamente, colocar aqui agora em oração, para que Jesus Cristo te dê uma roupa nova, um jugo novo, um fardo novo. E aí sim você perceber, sair daqui com o coração mais leve, sentir que alguma coisa realmente que estava pesando já saiu com resolução daqui, porque a partir de agora você vai viver debaixo do jugo de Jesus e não vai mais viver debaixo do seu próprio jugo, não vai viver mais debaixo do jugo de pessoas, do jugo do medo, da incerteza, da intranquilidade, do jugo do pecado. Não, você não vai voltar de novo para aqueles jugos, você já está saindo daqui com o jugo de Jesus. E é isso que eu quero orar, e essa é a minha oração por você nessa noite. Pai bendito, em nome de Jesus, pedimos para que esse fardo leve, esse jugo suave, seja do Senhor sobre nossas vidas. Muitas vezes buscamos levezas em pessoas pesadas, negativas, pessoas que muitas vezes, e situações que muitas vezes traz um peso profundo em nossa alma, nos sufoca. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor não nos esmaga. O Senhor vem para nos tirar a carga e nos levou toda a carga da culpa, do pecado na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos ter o teu fardo leve e o teu jugo suave. Então, ó Deus, eu te peço, abençoe todos nós aqui nesta noite. E que essa leveza maravilhosa, que essa vida graciosa, que essa vida que nos faz sentir não só as pequenas, mas a partir das pequenas coisas, a grandiosidade do teu amor, possa fazer fluir em nós um sentimento de gratidão, alegria, compaixão e leveza. Não por uma religião, mas por teu Filho amado Jesus. Em nós e por nós e através de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, eu quero agradecer a presença de todos. Deus abençoe a todos os irmãos. Quarta-feira, culto de oração. Hoje pela manhã, na Assembleia, nós tomamos uma decisão muito grande, muito importante para este ano, o ano de 67 anos da nossa igreja. Nós estaremos voltando com peso total, com carga total para a nossa construção dos anexos. E nós agradecemos a Deus por isso. Pois não, irmã Adriana? Ah, sim, Marcelo, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Vinícius, o bom filho a casa retorna, né, Vinícius? Bem mesmo, né? Amém. Deus abençoe a todos, tá? Quarta-feira, oração, domingo, vamos continuar aí, temos alguns projetos que estaremos compartilhando. Todos, você que quer ter acesso ao calendário anual da nossa igreja, pode pedir a qualquer irmão aí da nossa igreja que ele vai compartilhar esse calendário. Você vai saber o que está acontecendo nos próximos meses, a partir desse mês, que muita coisa já rolou, como diz os jovens, e tem mais coisas para rolar aí, para acontecer aí durante o ano. Eu quero que você faça parte, que você não fique longe dessa. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o bondoso amor de Deus, assim como teu fardo leve, teu jugo suave,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.